Meu Jesus, a tua bênção me preceda, me acompanhe e me siga, a fim de que tudo o que eu fizer tenha o sinal do teu abençoo-te. Divina vontade, reina na minha vontade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Páginas da sua vida que formarão uma época presente do ano novo que Jesus quer. Circuncisão. Decisão por parte de Deus e espera a decisão por parte das criaturas. Neste tema, a Luísa nos diz: eu estava a pensar no que poderia oferecer ao menino Jesus como um presente de ano novo. E eu pensei que talvez fosse bom dar-lhe novamente a minha vontade, como um pequeno banco para os seus pés pequeninos, para os seus pequenos pés, não é? Ou bem como entretenimento em suas pequenas mãozinhas. Mas enquanto pensava assim, o meu pequeno Jesus se fazia ver dentro de mim, dizendo-me: minha filha, a tua vontade já é minha. Tu já não és dona dela, tendo-a dado a mim tantas vezes, e eu a tenho, ora como banquinho, ora como entretenimento, em minhas mãozinhas, e ora prendo-a no meu coração, como a mais bela conquista e como alegria secreta que alivia as minhas tantas penas. Quero saber o que gostaria como presente neste dia. Todos os seus atos que fez neste ano, na minha vontade, estes atos serão tantos sós que porás ao meu redor, e eu, como estarei contente ao ver que a pequena filha do meu querer divino me deu como presente os tantos sós dos seus atos, e eu, por correspondência, te darei a graça de duplicar estes sós dos seus atos feitos no meu querer, na minha vontade, para lhe dar a oportunidade de me oferecer um presente mais belo e mais rico. Depois ele adicionou: minha filha, cada manifestação que te fiz sobre a minha divina vontade é como uma página da tua vida. E se tu soubesses quantos bens encerram estas páginas, cada uma delas é uma corrente entre o céu e a terra. É um sol a mais que resplandecerá sobre a cabeça de todos. Estas páginas serão porta-vozes da Pátria Celeste. São passos que faz o meu querer divino para se aproximar das criaturas. Por isso, estas minhas manifestações sobre o meu querer, como páginas de vida, formarão uma época para as futuras gerações, nas quais lerão o reino do meu Fiat, os muitos passos que ele deu para vir no meio delas e os novos direitos que ele lhes deu para trazê-los de volta ao seu reino. As minhas manifestações são secretas e só me movo a manifestar um conhecimento quando quero dar aquele bem que manifesto. Por isso, tudo o que te disse acerca da minha divina vontade são capitais divinos que coloquei fora, assim que serão páginas mais belas da tua vida, que encerrarão a longa história da minha vontade e, entrelaçando a história do mundo, formarão a época mais bela de todos os séculos. Depois disto,
estava a pensar na dor amarga que sofreu o menino Jesus na circuncisão, apenas 8 dias de nascido, e submete-se a um corte tão doloroso. E Jesus, movendo-se no meu interior, acrescentou: minha filha, a primeira época da sua vida, Adão, pecando, feriu a sua alma, por onde saiu a minha divina vontade, e por onde entraram as trevas, as misérias, as fraquezas, que formaram a traça a todos os bens do homem. Assim, se tem bens sem a minha divina vontade, se acaso os tens, são bens pisados, são bens podres, sem substância, portanto sem força e sem valor. E eu que o amo tanto, nos primeiros dias da minha vida aqui embaixo, quis submeter-me à circuncisão, sofrendo um corte duríssimo que me arrancou as lágrimas infantis. E, nesta ferida, eu abria as portas à vontade humana para as fazer reentrar de novo na minha, a fim de que a minha ferida curasse a ferida da vontade humana e encerrasse de novo o meu fiat divino nela, que lhe teria tirado a traça, as misérias, as fraquezas, as trevas, e em virtude do meu fiat onipotente, todos os seus bens ficariam refeitos e restabelecidos. Filha, desde que fui concebido e desde os primeiros dias do meu nascimento, eu me ocupava do meu reino, me ocupava do reino da minha divina vontade e em como colocá-lo a salvo no meio das criaturas. Os meus suspiros, as minhas lágrimas, os meus soluços repetidos, as minhas penas, tudo era dirigido a restabelecer o reino do meu fiat sobre a terra, porque sabia que por quantos bens lhe havia dado, o homem não teria sido jamais feliz, nem possuído plenitude de bens e de santidade, nem com a divisa da sua criação, que o constitui rei e dominador, mas sim que é sempre homem servo, débil, miserável. Ao contrário, com a minha vontade e ao fazê-la reinar no meio deles, lhes teria dado de um só golpe de fortuna todos os bens, sua morada real e o seu domínio perdido. Passaram-se quase 20 séculos e não cessei os meus suspiros. Duram ainda, e se tantos conhecimentos da minha divina vontade te manifestei, não são outra coisa que as minhas lágrimas falantes e os caracteres indeléveis das minhas penas e suspiros, que formando palavras se manifestam a ti para fazer-te colocar no papel com os modos mais ternos e convincentes o que concerne ao meu querer divino e como quer reinar como no céu, assim na terra. Assim que a nossa parte divina decidiu com decretos incansáveis e imbatíveis que a nossa divina vontade venha reinar sobre a terra, e não há quem os impeça. E como sinal disto, enviamos do céu o exército dos seus conhecimentos. Se isto não fosse, não valeria a pena pôr em risco os tantos valores de uma vontade divina. E assim como por tantos séculos estiveram escondidos
ao homem, assim poderiam continuar. Agora, esperamos a parte das criaturas que demoram ainda em decidir-se, especialmente daqueles que diferem o ocupar-se em fazer conhecer os segredos do meu querer divino e o grande bem dos seus conhecimentos. Vontade humana, como és ingrata, espero a tua decisão para nos dar o beijo e dar-te o reino que te preparei. E você, ainda indiferente? Minha filha, roga e, por tua parte, não tenhas nenhum obstáculo a um bem tão grande que será o desabafo maior do nosso amor. Amém. Fiat. Divina vontade, reina na minha vontade. Deixei querer supremo e vinde reinar sobre a terra. E que se faça a vossa vontade, meu Deus, assim na terra como é no céu, conforme nos ensinas no Pai Nosso. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Senhor, que aconteça a vossa vontade, assim na terra como no céu, por intermédio de vossa Mãe Santíssima, a quem recorremos, para não colocar obstáculos àquilo que Deus quer fazer com as criaturas. Aquilo que Deus espera é que nos entreguemos a Ele e que deixemos a sua vontade reinar sobre a nossa. Que a nossa vontade própria, a nossa vontade humana não interfira naquilo que são os desígnios de Deus, naquilo que é a vontade de Deus, que não coloca nenhum obstáculo ao bem que o Senhor quer trazer para os seus filhos aqui na terra. Assim seja. Amém.